Carol acordou com o som suave da brisa matinal entrando pelas cortinas de seu quarto. O dia que ela tanto sonhou havia finalmente chegado. Seu casamento com Marcelo, o homem que acreditava ser o amor de sua vida. Desde que se conheceram, 4 anos atrás, Carol sabia que ele era o homem com quem queria passar o resto de seus dias. Tudo estava perfeito. A cerimônia seria em uma fazenda bucólica nos arredores da cidade, rodeada de flores e amigos queridos. Ela havia cuidado de cada detalhe com a ajuda de sua mãe, Sandra, e de sua melhor amiga e madrinha, Lúcia. O vestido pendurado no cabide chamava a atenção no quarto iluminado pela luz suave da manhã. Um delicado véu rendado complementava o traje branco que Carol havia escolhido meses antes. Ela passou os dedos sobre o tecido fino, sentindo a ansiedade e a felicidade que lhe percorriam o corpo. Sabia que o dia seria perfeito. Lúcia entrou no quarto com um sorriso largo, segurando uma xícara de café. "Hoje é o grande dia, minha amiga. Está pronta?" disse, colocando a xícara na penteadeira enquanto se aproximava para dar um abraço em Carol. "Nem acredito que chegou, Lúcia. É como se tudo estivesse passando em um piscar de olhos", respondeu Carol, abraçando a amiga. "Aposto que vai ser o casamento mais lindo que essa cidade já viu. E olha só, todo mundo já está comentando sobre a decoração." Lúcia riu. "E falando nisso, a primeira leva de convidados já está chegando. Está na hora de você começar a se arrumar." Carol se sentou à penteadeira, enquanto a maquiadora e a cabeleireira entravam no quarto para começar o processo. O sorriso no rosto dela era constante, embora uma pequena onda de nervosismo tentasse se infiltrar em sua mente. Mas isso era normal, certo? Era o dia do casamento, e cada noiva passava por uma mistura de ansiedade e alegria. Enquanto Carol olhava seu reflexo no espelho, sua mãe, Sandra, entrou no quarto segurando uma caixa pequena e delicadamente embrulhada. A fita dourada brilhava sob a luz do sol, e o cartão em cima da caixa tinha apenas o nome Carol escrito à mão, com uma caligrafia desconhecida. "Esse presente chegou agora mesmo, Carol", disse sua mãe, entregando a caixa. "Não tem remetente, mas disseram que era muito importante que você recebesse antes da cerimônia." Carol franziu a testa por um momento curiosa. "Você sabe quem mandou?" "Não faço ideia", Sandra respondeu, ajeitando o cabelo da filha que já estava começando a ser modelado. "Mas quem sabe, seja uma surpresa de alguém especial? Talvez seja do Marcelo." Carol sorriu ao pensar que poderia ser uma surpresa romântica de seu noivo. Ele sempre foi do tipo que gostava de surpreendê-la com pequenos gestos, e a ideia de que ele estivesse por trás desse presente misterioso era animadora. Ela desfez cuidadosamente a fita dourada, com as mãos ligeiramente trêmulas de emoção. Ao abrir a tampa da caixa, o sorriso no rosto de Carol se desfez. Dentro da caixa havia um objeto pequeno e delicado, mas seu significado foi como um soco no estômago. Era uma pulseira de prata, com pequenos pingentes que lhe eram dolorosamente familiares. Carol reconheceu imediatamente. Aquela era a pulseira que ela havia dado à sua ex-melhor amiga, Dani, há muitos anos, antes de tudo desmoronar entre elas. O coração de Carol começou a bater mais forte, e ela sentiu uma sensação de desconforto tomar conta de si. Dani havia sido uma figura importante em sua vida, mas o relacionamento delas terminou em desentendimentos profundos. A última vez que Carol viu Dani foi em circunstâncias amargas, e a ideia de que aquele presente pudesse estar ligado a ela deixou Carol inquieta. "Carol, tudo bem?" perguntou Lúcia, percebendo a súbita mudança de expressão da amiga. "Sim, estou bem", mentiu Carol, tentando recuperar a compostura. "É só um presente de alguém do passado." Ela fechou a caixa e a colocou de lado, decidindo que lidaria com aquilo depois. O dia do seu casamento era para ser perfeito, e ela não deixaria que memórias antigas estragassem o momento. Pelo menos, era isso que ela tentava convencer a si mesma. Carol voltou a se concentrar em sua preparação, mas algo no fundo de sua mente a incomodava. Quem teria enviado aquele presente? Por que naquele dia? Enquanto tentava afastar as dúvidas, o relógio corria e a hora de ir para a cerimônia se aproximava. Mal sabia Carol que aquele pequeno presente seria o ponto de partida para uma revelação avassaladora que mudaria tudo o que ela pensava sobre seu relacionamento, seu passado e o futuro que imaginava com Marcelo. Carol tentou esquecer o presente enquanto a cerimônia se aproximava, mas sua mente continuava a vagar para a pulseira. Cada detalhe daquele objeto trazia lembranças dolorosas de sua antiga amizade com Dani.
Quando ainda eram próximas, Dani e ela costumavam fazer tudo juntas. Planejavam seus futuros como irmãs de alma. No entanto, tudo mudou repentinamente, e a amizade se desfez de forma amarga, deixando feridas que Carol acreditava estarem cicatrizadas. Mas o presente inesperado sugeria o contrário. Concentre-se no seu casamento. Carol repetia a si mesma enquanto olhava para o espelho. O vestido já estava perfeitamente ajustado, o véu cuidadosamente posicionado. Sua mãe entrou novamente no quarto, agora com um olhar preocupado. Está tudo bem, querida. Parece um pouco distante, comentou Sandra, aproximando-se para ajeitar o véu. Estou bem, mãe, Carol respondeu, forçando um sorriso. Só estou um pouco nervosa, acho. É muita coisa para processar. Sandra sorriu com compreensão. É natural, filha. Eu também estava nervosa no meu casamento. Mas você vai ver, tudo vai correr perfeitamente. Marcelo te ama e no final do dia é isso que importa. As palavras da mãe lhe trouxeram algum conforto, mas a presença da pulseira em seu pensamento era insistente, como uma sombra pairando sobre o que deveria ser um dia de luz. Carol decidiu que, após a cerimônia, lidaria com aquilo. Agora, sua prioridade era casar-se com Marcelo e focar no futuro, não no passado. A movimentação do lado de fora do quarto indicava que a cerimônia estava prestes a começar. O som das risadas dos convidados e o burburinho de vozes enchiam o ar, criando uma atmosfera de expectativa. Lúcia entrou novamente, agora com a expressão animada. Está na hora, Carol. Todo mundo está te esperando, disse Lúcia, segurando as mãos da amiga com carinho. Você está maravilhosa. Carol respirou fundo e assentiu. Era o momento. Esforçou-se para afastar as preocupações e seguiu Lúcia até o local da cerimônia. O jardim estava impecavelmente decorado, como sempre sonhara. Flores brancas adornavam cada canto, e a passarela de pétalas de rosa levava até o altar, onde Marcelo a aguardava com um sorriso nervoso, mas encantador. Ela caminhou pelo corredor, sentindo os olhos de todos sobre si, mas seus próprios olhos estavam fixos em Marcelo. Ele parecia perfeito, alto, com o terno sob medida e aquele olhar carinhoso que sempre a cativava. Enquanto se aproximava dele, a tensão no corpo de Carol começou a se dissipar. Esse era o homem com quem ela construiria sua vida. Nada poderia arruinar isso, certo? Mas quando chegou ao altar, algo nos olhos de Marcelo a deixou desconcertada. Por um breve momento, ele pareceu distante, como se seu sorriso não alcançasse seus olhos. Carol tentou ignorar aquilo, atribuindo ao nervosismo natural do dia, mas a semente da dúvida foi plantada. A cerimônia começou, com o celebrante proferindo as palavras tradicionais de união. Carol tentava concentrar-se em cada momento, em cada promessa, mas, em algum lugar no fundo da sua mente, a pulseira continuava a incomodá-la. Ela desejava poder perguntar a Marcelo sobre aquilo, mas sabia que não era a hora. Marcelo, aceita Carol como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Marcelo hesitou. Um segundo apenas, mas foi o suficiente para Carol perceber. Seu coração acelerou e um frio percorreu sua espinha. Ele estava estranho. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, Marcelo respondeu: Sim, aceito. Carol tentou ignorar a sensação estranha que se instalara nela e deu sua própria resposta ao juramento, embora agora houvesse um nó em seu estômago. Quando a cerimônia terminou, eles se beijaram sob os aplausos e sorrisos dos convidados. Mas o beijo, que deveria ter sido a culminação de anos de amor, parecia vazio. Carol afastou a sensação desconfortável e se preparou para a recepção. Mas algo estava errado, ela sentia. A recepção aconteceu logo depois, em uma tenda montada ao lado do jardim. Os convidados estavam animados, dançando e aproveitando a festa. Tudo parecia perfeito do lado de fora, mas dentro de Carol, um turbilhão de emoções e inseguranças começava a crescer. Em um momento de pausa, Lúcia se aproximou, preocupada. Carol, você está estranha desde o começo. Aconteceu alguma coisa? Carol hesitou. Por fim, decidiu contar à amiga. Recebi um presente esta manhã. Era da Dani. Dani. Lúcia arregalou os olhos. Você está brincando. O que ela mandou? Uma pulseira que eu dei para ela anos atrás. Não sei o que isso significa, mas tenho um pressentimento ruim, Lúcia. Lúcia mordeu o lábio inferior. Você acha que ela pode estar querendo causar problemas? Eu não sei, mas algo me diz que ela ainda está por perto. E além disso, Marcelo está agindo estranho. Não sei se é só coisa da minha cabeça, mas algo está fora do lugar. Lúcia segurou as mãos de Carol com firmeza. Olha, vamos resolver isso depois.
Não deixe que isso arruine seu dia, ok? A pulseira pode ser apenas uma coincidência, e Marcelo pode estar nervoso. Vamos focar na festa, e depois você pode procurar por respostas. Carol tentou acalmar seu coração, mas as dúvidas estavam crescendo. E mal sabia ela que o mistério da pulseira era apenas o começo de uma série de revelações que iriam devastar sua vida. A festa seguiu seu curso. Música alta, risadas e o tilintar de taças preenchiam o ambiente, criando a atmosfera de celebração que Carol sempre desejou para o seu casamento. No entanto, enquanto os convidados se divertiam, Carol sentia-se deslocada, como se estivesse vivendo uma realidade paralela. O sorriso que estampava seu rosto era uma máscara cuidadosamente colocada, enquanto por dentro suas emoções se embaralhavam. Ela e Marcelo estavam juntos na pista de dança, rodeados de amigos e familiares. Ele segurava sua mão e sorria para os convidados, mas Carol notava o desconforto crescente nos gestos do marido. Os olhares que eles trocavam, outrora carregados de cumplicidade, agora pareciam superficiais, como se ambos estivessem apenas interpretando papéis. "Você está bem?" perguntou Carol, aproveitando um momento de silêncio entre uma música e outra. Marcelo pareceu surpreso pela pergunta, como se tivesse sido arrancado de seus próprios pensamentos. "Claro, por que não estaria?" "Você parece distante", respondeu ela, tentando manter a voz leve, embora a ansiedade estivesse evidente. Ele forçou um sorriso, mas os olhos não acompanhavam. "Desculpe, Carol. É só o nervosismo. Foi um grande dia. Muita coisa para processar." Carol assentiu, mas as palavras dele não a convenceram. A hesitação de Marcelo no altar, o presente de Dani e agora esse afastamento, mesmo durante o que deveria ser um dos momentos mais felizes de suas vidas, criavam uma nuvem escura sobre a mente de Carol. O casamento, que deveria ser um marco de felicidade, começava a parecer uma armadilha emocional. "Carol, está tudo bem. Confie em mim", Marcelo acrescentou, apertando sua mão de forma quase automática, como se estivesse tentando selar uma promessa que ele mesmo não parecia acreditar. Antes que ela pudesse responder, Lúcia se aproximou com uma taça de champanhe. "Vocês precisam brindar. Todos estão esperando", disse ela com um sorriso largo, sem perceber o desconforto entre o casal. Carol aceitou a taça, enquanto Marcelo aproveitou o momento para se afastar, indo cumprimentar alguns amigos. O olhar de Carol o seguiu enquanto ele se distanciava. Aquele homem, que tantas vezes a fizera sentir-se segura e amada, agora parecia um estranho. E pior, a presença do presente de Dani parecia ser o fio que desfiava todo o tecido de sua confiança. Ela se virou para Lúcia, que a observava com curiosidade. "Eu não sei o que está acontecendo, Lúcia", admitiu Carol. "Ele está diferente. É como se alguma coisa estivesse errada e ele não quisesse me contar." Lúcia franziu a testa, cruzando os braços. "Você acha que ele está escondendo algo?" "Eu não sei, mas sinto que tudo começou quando aquele presente chegou. A pulseira, a hesitação dele no altar, nada faz sentido." Lúcia olhou na direção de Marcelo, que agora ria de algo que um dos amigos havia dito. "Você quer que eu pergunte algo a ele? Posso tentar descobrir se ele está estranho?" Não acho que ele admitiria qualquer coisa, mesmo se soubesse o que está errado." "Preciso de mais tempo para entender o que está acontecendo", Carol suspirou. No entanto, antes que pudessem continuar a conversa, um dos garçons se aproximou com uma nova encomenda para Carol. Outra caixa, menor do que a primeira, também sem remetente. A fita dourada que a envolvia brilhava sob as luzes da recepção. O coração de Carol disparou. "Isso não pode ser verdade", murmurou ela, olhando para Lúcia, que compartilhava o mesmo espanto. "Quem está enviando essas coisas?" Lúcia perguntou, perplexa. Carol hesitou por um segundo, mas decidiu abrir a caixa ali mesmo. Suas mãos tremiam levemente enquanto desfazia a fita. Ao levantar a tampa, seus olhos se arregalaram de choque. Dentro da caixa havia uma foto. Era uma foto dela e de Marcelo, juntos em uma viagem que fizeram 2 anos atrás. Mas o que a chocou não foi a imagem em si, e sim o que estava escrito na parte de trás da foto, com a mesma caligrafia do primeiro presente. "Você realmente conhece o homem que acabou de casar?" Carol sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O coração começou a bater tão forte que ela pensou que todos à sua volta poderiam ouvir. Lúcia pegou a foto e, ao ler o que estava escrito, ficou em silêncio, com os olhos arregalados. Quem mandou isso?" Lúcia gaguejou. "Não sei. Mas preciso descobrir. Alguma coisa está muito errada", respondeu Carol, com a voz embargada. Sua mente se encheu de perguntas.
Quem estaria enviando essas mensagens? O que realmente estava acontecendo com Marcelo? O nome de Dani voltou à sua mente, como uma possibilidade cada vez mais real. Ela sabia que Dani ainda guardava ressentimentos, mas poderia sua ex-melhor amiga estar envolvida em algo tão sombrio? Carol olhou ao redor, como se esperasse encontrar o responsável por aquelas entregas, mas tudo o que viu foram rostos felizes e alheios à tensão que a consumia. Marcelo ainda estava do outro lado da recepção, conversando com os convidados, sem a menor ideia do turbilhão que Carol estava vivendo. "Você vai falar com ele?" perguntou Lúcia baixinho. Carol respirou fundo, tentando manter a calma. "Não agora. Não no meio da festa. Preciso de mais informações antes de confrontá-lo. E preciso descobrir quem está fazendo isso." Ela guardou a foto na bolsa, decidindo que após a recepção encontraria uma maneira de falar com Marcelo e entender o que estava acontecendo. Mas uma coisa era certa. O casamento, que deveria ter sido o início de uma vida feliz, estava rapidamente se tornando o começo de um pesadelo. E Carol não podia imaginar o quão fundo aquele buraco iria. A noite avançava e a festa continuava animada, mas Carol mal conseguia participar das conversas. Seu sorriso era forçado, e a cada novo brinde ou risada dos convidados, a angústia em seu peito crescia. A foto com aquela pergunta perturbadora estava guardada em sua bolsa, mas sua mente não conseguia afastá-la. Quem poderia estar jogando com ela daquela forma? E o que realmente significava a pergunta? "Você realmente conhece o homem que acabou de casar?" Marcelo estava ao seu lado agora, conversando com parentes distantes que Carol mal conhecia. Ele parecia despreocupado, imerso nas conversas triviais, como se nada estivesse errado. Para os convidados, eles eram o casal perfeito, recém-casados e cheios de esperança para o futuro. Mas, para Carol, a distância entre os dois nunca pareceu tão grande. De repente, ela sentiu a necessidade urgente de confrontá-lo, de perguntar o que ele sabia sobre aquelas mensagens. Mas algo a impediu. Talvez fosse o medo da resposta. Talvez fosse o medo de descobrir que ele realmente estava escondendo algo. Carol se afastou discretamente da festa, indo em direção ao jardim iluminado por lanternas. Ela precisava de ar, de distância para pensar com clareza. A quietude do jardim, em contraste com a agitação da recepção, trouxe-lhe um momento de paz temporária. No entanto, essa tranquilidade foi interrompida quando Lúcia a encontrou, visivelmente preocupada. "Carol, você está bem?" perguntou Lúcia, colocando a mão no ombro da amiga. "Você saiu tão de repente." "Eu só precisava de um pouco de ar", respondeu Carol, forçando um sorriso. Mas Lúcia conhecia sua amiga o suficiente para saber que havia algo mais. "Você acha que isso tem a ver com a Dani? Porque, se for ela, precisa parar com essa história. Isso não pode continuar estragando sua vida, especialmente hoje", disse Lúcia, tentando encontrar uma explicação lógica para os eventos estranhos que estavam acontecendo. "Eu não sei, Lúcia. Parece tudo tão surreal. Por que Dani enviaria uma foto nossa com uma pergunta como essa? O que ela quer insinuar?" Carol balançou a cabeça, confusa. Lúcia ficou em silêncio por um momento, pensando. "E se não for Dani? E se for alguém tentando te alertar sobre algo que você não sabe? Alguma outra pessoa pode ter interesse em te abrir os olhos." As palavras de Lúcia causaram um arrepio em Carol. Ela nunca havia considerado essa possibilidade. "Abrir meus olhos para o quê? Sobre o Marcelo?" "Talvez", Lúcia respondeu, hesitante. "Olha, eu não estou dizendo que o Marcelo esteja escondendo algo, mas e se houver alguma coisa que você não sabe? Alguma parte do passado dele que está voltando para assombrá-lo? Ou pior, para te atingir?" Carol mordeu o lábio inferior, tentando processar as palavras da amiga. Eu preciso confrontá-lo, mas não agora. Não na frente de todos. Preciso de mais provas. Não posso acusá-lo sem ter certeza." "Então, o que vai fazer?" perguntou Lúcia, tentando ser prática. "Eu vou investigar. E depois, quando souber mais, falo com ele. Preciso entender o que está acontecendo antes de criar um confronto." Lúcia assentiu, compreendendo. "Tudo bem, mas tome cuidado, Carol. Isso tudo parece estranho demais. Se for Dani, você sabe do que ela é capaz. E se for outra pessoa, talvez as intenções não sejam das melhores." Carol sabia que Lúcia estava certa. Algo perigoso estava se aproximando, e ela estava no meio disso, sem ter ideia de como escapar. Mas naquele momento, ela só podia pensar em uma coisa. Precisava saber a verdade. Quando retornou à festa, Marcelo ainda estava conversando com os mesmos parentes.
Carol tentou agir normalmente, mas sua mente estava distante, analisando cada gesto, cada expressão dele, em busca de algo que revelasse a verdade. No entanto, a expressão de Marcelo continuava impenetrável, como se ele estivesse completamente alheio ao que Carol estava enfrentando. No final da noite, após todos os convidados se despedirem, Marcelo e Carol finalmente ficaram sozinhos. O caminho até o quarto nupcial foi silencioso, e a tensão entre os dois era palpável. Carol sentiu o peso da foto em sua bolsa, como se fosse um lembrete constante de que algo estava terrivelmente errado. Quando finalmente chegaram ao quarto, Carol não conseguiu mais segurar a onda de perguntas que a consumiam. Marcelo, preciso te perguntar uma coisa, disse ela antes mesmo de tirar o vestido de noiva. Marcelo olhou para ela, confuso. Claro, o que houve? Carol respirou fundo, tentando escolher as palavras certas. Hoje, eu recebi 2 presentes misteriosos. O primeiro foi uma pulseira que eu tinha dado a Dani anos atrás. E o segundo foi uma foto nossa, com uma mensagem dizendo: "Você realmente conhece o homem que acabou de casar?" Marcelo franziu o senho, carolmente surpreso. Que história é essa, Carol? Por que alguém te mandaria algo assim? Marcelo não tinha um histórico público que levantasse suspeitas. Ele era exatamente o que sempre havia mostrado ser. Um homem comum, trabalhador, com uma vida relativamente tranquila. Mas Carol não estava convencida. Ela sabia que havia mais do que aparentava. Decidiu então que precisava de uma abordagem mais direta. Seu coração disparou quando teve a ideia de mexer no celular de Marcelo. Era algo que ela nunca havia feito antes. Sempre acreditou na privacidade entre eles, mas agora as circunstâncias eram diferentes. Se havia algo a ser descoberto, aquele era o momento. Voltando ao quarto, Carol se aproximou lentamente do criado mudo ao lado de Marcelo, onde o celular dele estava carregando. O sono profundo do marido a tranquilizou de que ele não acordaria tão cedo. Com mãos trêmulas, ela pegou o aparelho e desbloqueou com a digital de Marcelo, que, ironicamente, ele havia registrado no celular dela para facilitar a vida de ambos, segundo ele. A tela inicial mostrava apenas mensagens triviais e aplicativos comuns. No entanto, Carol foi direto para o aplicativo de mensagens. Foi então que, ao abrir a lista de conversas, encontrou uma mensagem que parecia diferente. O contato estava salvo como JL, alguém de quem ela nunca ouvira falar. E a última mensagem, enviada no dia anterior ao casamento, dizia: "Tem certeza de que ela nunca vai descobrir?" O coração de Carol disparou. Com o dedo hesitante, ela abriu a conversa. Havia poucas mensagens, mas o conteúdo era perturbador. "Você sabe que é arriscado, certo, Marcelo? Eu tenho tudo sob controle. Ela confia em mim. E se ela descobrir o que você fez? Ela não vai, não até que seja tarde demais." Carol sentiu seu corpo tremer. As mensagens eram curtas, mas carregavam o peso de um segredo. Aquele diálogo sugeria algo muito maior do que uma simples desavença ou mal-entendido. Ele estava escondendo algo, algo sério. Ela não conseguiu ler mais. O celular de Marcelo escorregou de suas mãos e caiu na cama. Ela olhou para o rosto tranquilo dele, dormindo como se nada estivesse acontecendo, como se não carregasse consigo aquele fardo. Carol sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela saiu do quarto rapidamente, sentindo o ar ficar pesado. A traição silenciosa de Marcelo estava se revelando aos poucos, e agora as mensagens com JL faziam a pergunta da foto ressoar ainda mais em sua mente. "Você realmente conhece o homem com quem acabou de casar?" Enquanto tentava se recompor, uma notificação vibrante chegou ao celular dela. Era de Lúcia. "Podemos conversar? Tenho algo para te contar." Carol se encontrou mais uma vez presa entre seus próprios pensamentos. Lúcia sabia de algo? Sem pensar muito, Carol respondeu à mensagem, combinando de encontrar Lúcia no café próximo ao local da recepção. Ela precisava desabafar, precisava que alguém a ajudasse a entender a gravidade do que estava acontecendo. Cerca de meia hora depois, Carol estava sentada em uma pequena mesa do café, esperando por Lúcia, que chegou pouco depois, parecendo visivelmente tensa. Ela se sentou rapidamente com um olhar de preocupação. "Carol, eu estava esperando o momento certo para falar com você, mas não acho que posso guardar isso por mais tempo", começou Lúcia sem rodeios. O estômago de Carol revirou. "O que você quer dizer? Sobre o quê?" Lúcia respirou fundo, parecendo lutar contra suas próprias palavras. "Eu vi Marcelo ontem à noite antes da festa acabar. Ele estava conversando com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Eles pareciam muito próximos. Eu achei estranho,
mas não quis dizer nada naquele momento. Carol sentiu seu coração afundar. A suspeita de Marcelo se intensificava a cada nova revelação. Uma mulher? Como ela era? Você ouviu algo que eles disseram? Não ouvi, mas eles pareciam tensos, e a mulher estava nervosa. Eles se afastaram da festa, então não consegui seguir. Mas Carol, eu sinto que tem algo muito errado acontecendo. O choque tomou conta de Carol, misturado com uma sensação de traição profunda. Quem seria essa mulher? Estaria ela envolvida no segredo que Marcelo estava escondendo? E acima de tudo, por que ele estava escondendo isso de Carol? Ela sabia que não podia mais ignorar os sinais. Marcelo estava envolvido em algo que poderia mudar tudo. E agora, mais do que nunca, Carol estava decidida a descobrir a verdade. A verdade sobre o homem com quem ela tinha acabado de se casar. Carol voltou para casa com o coração pesado. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente. Marcelo conversando com outra mulher de forma nervosa e escondida na noite do próprio casamento. Tudo isso, combinado com as mensagens misteriosas de Joreli no celular dele, construía um cenário que Carol nunca imaginou enfrentar. Ao entrar na casa, o som dos passos de Marcelo ecoava pelas escadas. Ele estava lá em cima, no quarto, e por um breve momento Carol considerou simplesmente entrar e confrontá-lo com tudo que sabia. Mas o medo da resposta a impediu. Algo estava errado, e ela precisava de mais respostas antes de colocá-lo contra a parede. Além disso, aquela mulher desconhecida, quem era ela? E o que ela tinha a ver com tudo isso? Marcelo desceu as escadas com um sorriso nos lábios, como se o peso das últimas horas não existisse. Bom dia, meu amor. Onde você foi? Fiquei preocupado quando acordei e você não estava. Carol forçou um sorriso. Fui encontrar a Lúcia para tomar um café. Só precisava sair um pouco, arejar a cabeça. Eu entendo. Ontem foi um dia intenso, disse ele se aproximando para abraçá-la. O toque dele, que antes trazia conforto, agora parecia diferente. Carol lutou contra o impulso de se afastar, tentando manter a compostura. Sim, foi, murmurou Carol, evitando o olhar direto de Marcelo. Ele observou por um momento, parecendo perceber o desconforto dela. Carol, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Fiquei preocupado ontem com aquelas perguntas sobre os presentes. Não gosto de ver você assim. Ela quase riu da ironia da situação. Lá estava ele, expressando preocupação, enquanto era o responsável pelas dúvidas que corroíam sua mente. Mas Carol sabia que não podia se precipitar. Precisava de uma abordagem mais cuidadosa, de algo que o fizesse confessar, caso realmente estivesse escondendo algo importante. Estou bem, respondeu ela, por fim. Acho que só estou cansada, muitas emoções de uma vez. Marcelo assentiu, mas seus olhos traíam um leve brilho de inquietação. Se precisar falar sobre qualquer coisa, estou aqui, ok? Carol apenas balançou a cabeça, concordando, enquanto sua mente já planejava os próximos passos. Precisava de mais informações e sabia que não poderia agir sozinha. Naquela tarde, Carol decidiu voltar ao presente que havia recebido. A pulseira. Ela ficou parada por alguns minutos em frente à pequena caixa, o objeto que a havia feito questionar tudo desde o início. E de repente algo lhe ocorreu. Aquela pulseira. Era um presente dela para Dani, sim, mas ela lembrava que havia uma gravação em um dos pingentes. Uma pequena inscrição que ela mesma mandara fazer para simbolizar a amizade delas. Com dedos hesitantes, Carol pegou a pulseira e a virou, buscando os pequenos detalhes que se misturavam entre os pingentes prateados. Quando encontrou o que procurava, o coração dela quase parou. A gravação estava diferente. A frase que ela havia mandado gravar, para sempre amigas, não estava mais lá. No lugar, havia uma nova inscrição. A verdade sempre aparece. As mãos de Carol tremeram, e ela deixou a pulseira cair no chão. Alguém tinha modificado aquele presente. Alguém tinha feito aquilo de propósito, como um aviso direto para ela. Mas por quê? E mais importante, como aquela pessoa teve acesso a um objeto tão íntimo do passado dela e de Dani? Uma ideia a atingiu como um raio. A pessoa que mandou a pulseira e a foto com a mensagem sabia muito sobre seu passado. Mais do que qualquer pessoa normal saberia. Não podia ser um estranho. Ela sabia que precisava falar com Dani. Elas não tinham contato há anos, e a separação entre elas havia sido amarga. Mas se aquela pulseira estava nas mãos de alguém que não era ela, Dani poderia ser a única que soubesse explicar como isso aconteceu. Carol pegou o telefone e hesitou por um momento, antes de buscar o número de Dani em seus contatos antigos. Não tinha certeza se a amiga ainda usava o mesmo número.
mas tentou de qualquer maneira. A ligação chamou várias vezes, até que uma voz familiar atendeu do outro lado, embora soasse mais fria e distante do que Carol lembrava. Alô? Disse Dani com um tom de voz cauteloso. Carol sentiu um nó se formar em sua garganta, mas se forçou a responder. Dani, é a Carol. Houve uma pausa do outro lado da linha. Carol quase podia sentir a tensão através do telefone. Carol, eu não esperava ouvir sua voz tão cedo, Dani finalmente respondeu. O que você quer? Eu recebi algo. Algo seu, Carol começou tentando manter a calma. A pulseira que eu te dei anos atrás. Alguém me enviou de volta no dia do meu casamento. Preciso entender o que está acontecendo. Dani não respondeu imediatamente. O silêncio do outro lado era quase insuportável. Até que ela finalmente falou com uma voz séria e decidida. Carol, eu não sei como essa pulseira voltou para você, porque eu não a tenho há muito tempo. O que você quer dizer com isso? Carol perguntou, confusa. Ela foi roubada, Carol, Dani respondeu com um suspiro pesado. Há alguns anos. E não foi a única coisa que me roubaram naquela época. Na verdade, muitas coisas desapareceram, inclusive cartas, fotos, coisas que eram só nossas. Eu sempre soube que tinha sido alguém próximo. Carol sentiu um calafrio subir pela espinha. Alguém próximo delas havia roubado a pulseira e agora a estava usando para jogar um jogo psicológico. Mas quem? E por quê? Por que você nunca me contou isso antes? Perguntou Carol, a raiva e o medo começando a se misturar. Porque depois do que aconteceu entre nós, achei que você não se importaria mais, Dani respondeu, com um leve toque de amargura na voz. Carol mordeu o lábio, arrependida pela forma como as coisas haviam terminado entre elas. Mas agora não era hora para lamentações. Dani, preciso saber quem poderia ter feito isso. Quem estaria interessado em me machucar, usando o nosso passado contra mim? Dani suspirou. Eu tenho uma suspeita, Carol, mas não sei se você está pronta para ouvir. Pode ser que a pessoa que você menos espera esteja envolvida. Carol segurava o telefone com força enquanto aguardava a resposta de Dani. A pausa longa e tensa do outro lado da linha era quase insuportável. Algo naquela conversa estava prestes a mudar tudo, e Carol sentia que, uma vez que a verdade fosse revelada, não haveria volta. Quem você acha que está por trás disso? Carol finalmente perguntou, tentando conter o pânico que crescia em seu peito. Dani respirou fundo antes de responder. Carol, eu sei que vai ser difícil para você acreditar, mas acho que quem roubou minhas coisas e agora está tentando te manipular é alguém que esteve ao seu lado por muito tempo. Carol franziu a testa, sem entender. O que você quer dizer com isso? Estou falando de alguém que sempre soube de todos os detalhes da nossa amizade. Alguém que conhecia nossa história tão bem quanto nós mesmas. Eu acho que é Lúcia. As palavras de Dani atingiram Carol como um soco. Lúcia? Isso é impossível. Lúcia é minha melhor amiga. Ela nunca faria algo assim. Eu sei que parece improvável, Carol, Dani continuou, sua voz carregada de hesitação. Mas na época, Lúcia e eu tivemos alguns desentendimentos também. Ela sempre foi muito próxima de você, e quando nossa amizade começou a desmoronar, ela parecia ter um papel estranho nisso tudo. Carol balançou a cabeça confusa. Lúcia sempre esteve ao meu lado. Ela nunca me traiu. Nunca deu sinais de algo assim. Por que ela faria isso? Talvez seja algo que você não tenha percebido, disse Dani com cuidado. Lúcia sempre foi leal a você, mas às vezes a lealdade pode se transformar em uma obsessão. Ela pode estar manipulando você há mais tempo do que você imagina. Carol desligou o telefone com a cabeça a mil. As palavras de Dani eram impossíveis de ignorar, mas ainda assim, difíceis de acreditar. Lúcia, sua amiga mais próxima, a pessoa em quem ela mais confiava? Não podia ser verdade. Mas então, tudo começou a fazer sentido. A presença constante de Lúcia sempre ao seu lado em todos os momentos importantes. E agora, o fato de que Lúcia havia sido a primeira a sugerir que o problema poderia ser com Marcelo desviando a atenção de si mesma. A angústia de Carol era sufocante. Decidida a confrontar a verdade, ela pegou seu celular e mandou uma mensagem para Lúcia, pedindo que se encontrassem no café onde sempre costumavam ir. Dessa vez, porém, Carol não iria em busca de conselhos, mas de respostas. Chegando ao café, Carol esperou ansiosa até ver Lúcia entrando, com aquele sorriso familiar e despreocupado. Mas desta vez, Carol não conseguia ver aquele sorriso da mesma forma. Lúcia sentou-se à sua frente, parecendo alheia à atenção que Carol tentava esconder. Então, o que aconteceu? Pareceu urgente.
Perguntou Lúcia, com a voz calma. Carol respirou fundo, tentando manter a compostura. Lúcia, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Lúcia franziu o senho, visivelmente confusa. Claro, Carol. Você sabe que pode me perguntar qualquer coisa. Você tem algo a ver com os presentes misteriosos que recebi no casamento? A pulseira e a foto? A pergunta saiu mais rápida do que Carol esperava, e ela viu o sorriso de Lúcia desaparecer imediatamente. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Carol esperava uma negação imediata, mas Lúcia ficou em silêncio por tempo demais. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase fria. Carol, eu nunca faria algo para te machucar, Lúcia disse, mas a hesitação em sua voz foi notável. Então por que Dani acha que você está por trás disso? Carol rebateu, sentindo a raiva começar a crescer. Ela me disse que algumas coisas dela foram roubadas há anos, e agora estão sendo usadas para me manipular. E você estava lá, Lúcia. Você sempre esteve perto de nós duas. Lúcia recostou-se na cadeira, seu rosto ficando pálido. Dani disse isso? Sim, e faz sentido. Carol continuou, com a voz mais firme. Você sempre esteve envolvida nas minhas decisões. Sempre soube de tudo o que acontecia. E agora, com essas mensagens, com tudo isso acontecendo, começo a me perguntar, o que você realmente quer? Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Havia algo mais sombrio por trás delas, algo que Carol nunca tinha visto antes. Você realmente acha que eu sou capaz de fazer isso, Carol? Depois de tudo que passamos juntas? Carol hesitou, mas o peso das evidências era esmagador. Eu não sei o que pensar, Lúcia. Só sei que alguém está tentando me manipular, e você está no centro de tudo. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos, e então, com a voz embargada, ela finalmente confessou. Eu só queria te proteger, Carol. Eu vi o que estava acontecendo com você e com Marcelo. Vi como você se jogava de cabeça nesse relacionamento, e eu sabia que ele não era certo para você. Achei que, se te fizesse questionar as coisas, talvez você percebesse por si mesma. Carol piscou atônita. O que você quer dizer com isso? Que você inventou tudo? Que foi você quem enviou a pulseira e a foto? Lúcia assentiu, as lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Eu achei que estava te ajudando. Marcelo. Ele nunca foi o cara certo para você. Eu só queria que você visse isso antes que fosse tarde demais. O coração de Carol disparou. Você mentiu para mim esse tempo todo, Lúcia. Jogou com meus sentimentos. Fez com que eu duvidasse do homem que eu amo. E por quê? Porque você acha que sabe o que é melhor para mim. Eu fiz isso porque eu te amo, Carol. Mais do que ele jamais amaria. Lúcia respondeu, a voz carregada de emoções que Carol nunca tinha percebido antes. Carol ficou sem palavras. A verdade estava diante dela, mas era mais devastadora do que ela imaginava. Lúcia não estava tentando destruir seu casamento por ódio ou vingança, mas por um amor distorcido e possessivo. Ela havia sido manipulada, não por inimigos distantes, mas por alguém que dizia amá-la mais do que qualquer outra pessoa. Você me traiu, disse Carol, a voz quebrada. Você destruiu o dia mais importante da minha vida. Lúcia tentou segurar a mão de Carol, mas ela se afastou rapidamente. Carol, eu só queria o melhor para você. Carol se levantou, sentindo o peso da traição cair sobre ela. Não, Lúcia. Você queria o que era melhor para você. Sem mais uma palavra, Carol saiu do café, deixando Lúcia sozinha com suas lágrimas. A verdade finalmente havia aparecido, mas o custo dessa revelação foi alto demais para Carol suportar. Carol caminhou sem rumo pelas ruas da cidade, o som do trânsito e das vozes ao redor soando distantes, como se ela estivesse em um outro mundo. A revelação de Lúcia a atingira com tanta força que era quase impossível processar. Cada passo que ela dava parecia pesar uma tonelada, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. A mulher em quem mais confiava, aquela que conhecia seus medos, suas esperanças, seus segredos mais profundos, havia sido a mesma pessoa a sabotar o dia mais importante da sua vida. O que tornava tudo pior era o motivo. Lúcia não havia agido por maldade, mas por um sentimento distorcido de amor e proteção. Era um tipo de traição que doía ainda mais. Carol se sentiu sufocada pelo turbilhão de pensamentos que a invadiam. A cada segundo, sua mente revisava conversas passadas, momentos compartilhados com Lúcia, buscando sinais que ela havia ignorado ao longo dos anos. Será que sempre esteve lá aquela obsessão? Ela nunca tinha percebido, mas agora, com tudo exposto, parecia impossível não ver o quanto Lúcia sempre tentara moldar suas decisões.
Sentindo-se exausta, Carol decidiu voltar para casa. Ao chegar, Marcelo estava sentado na sala, assistindo à televisão, completamente alheio ao que havia acontecido. Quando ele a viu entrar, sorriu, mas seu sorriso desapareceu ao notar a expressão abatida de Carol. "O que houve, Carol? Você está pálida", perguntou ele, levantando-se imediatamente e se aproximando dela. Carol queria desmoronar ali mesmo. Queria contar tudo, chorar em seus braços e se sentir segura novamente. Mas algo a impediu. Talvez fosse o peso de tantas mentiras que haviam sido construídas nas últimas semanas. Marcelo, apesar de não estar diretamente envolvido, havia se tornado parte do caos, e ela ainda não sabia como lidar com tudo isso. "Foi uma manhã difícil", respondeu ela, tentando não chorar. "Precisamos conversar." Marcelo franziu a testa, preocupado. "Claro, vamos sentar. O que aconteceu?" Ela se sentou no sofá e Marcelo a seguiu. Por um momento, Carol ficou em silêncio, tentando encontrar as palavras certas para começar. "Eu descobri quem estava por trás dos presentes. Quem estava tentando me fazer duvidar de você", começou ela, olhando para as mãos entrelaçadas no colo. "Quem foi?", perguntou Marcelo, sua voz tensa. "Lúcia." O choque no rosto de Marcelo foi evidente. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse processar a informação. "Lúcia? Mas por quê? Ela sempre esteve ao seu lado. Ela é sua melhor amiga." "Era o que eu também pensava", Carol respondeu, sentindo o nó na garganta apertar. "Mas parece que ela estava tentando me fazer enxergar as coisas de um jeito que só ela via. Ela achava que você não era bom pra mim. Que eu estava me enganando sobre nosso relacionamento." Marcelo balançou a cabeça, incrédulo. "Isso não faz sentido. Por que ela acharia isso? Nós sempre fomos honestos um com o outro." "Ela me disse que estava tentando me proteger, que achava que estava fazendo melhor para mim. Mas o que ela realmente estava fazendo era controlar minha vida, fazendo com que eu duvidasse de tudo, de você, de nós." O silêncio entre eles foi pesado. Marcelo parecia perdido em seus pensamentos, enquanto Carol sentia que o chão havia se aberto sob seus pés. Tudo o que ela queria era uma explicação, uma resposta para aquele turbilhão emocional que a engolfava. "E o que vamos fazer agora?", perguntou Marcelo, depois de um tempo. Carol olhou para ele, sentindo as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. "Eu não sei. Lúcia era minha amiga mais próxima. Ela me conhece como ninguém. Como vou superar isso? Como vamos seguir em frente com essa sombra sobre nós?" Marcelo se aproximou, pegando as mãos de Carol. "Eu sei que isso é difícil, Carol. Eu nunca imaginei que alguém como Lúcia pudesse fazer algo assim. Mas precisamos focar em nós dois agora. Precisamos reconstruir o que foi quebrado." Carol assentiu lentamente, mas o peso da situação parecia esmagador. Lúcia havia sido uma parte fundamental de sua vida por tanto tempo. Como seria o futuro sem ela? Como Carol poderia confiar em alguém novamente depois de tudo o que aconteceu? No entanto, Marcelo estava certo. Eles precisavam focar no casamento, na relação que, apesar de tudo, ainda estava intacta. "Eu vou precisar de tempo", disse Carol, sentindo as lágrimas escorrerem livremente agora. "Eu preciso de tempo para processar tudo isso, para entender o que realmente aconteceu." "Eu estou aqui, Carol", Marcelo disse com a voz suave, mas firme. "Eu não vou a lugar nenhum." Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Marcelo segurava Carol em seus braços, e apesar da dor, ela sentiu um pequeno fio de esperança. Talvez com o tempo eles pudessem reconstruir tudo. Mas seria um processo longo e doloroso, e Carol sabia disso. Nos dias que se seguiram, Carol evitou qualquer contato com Lúcia. Recebeu várias mensagens dela, todas pedindo desculpas e implorando por uma chance de conversar, de explicar melhor suas intenções. Mas Carol sabia que não havia mais espaço para explicações. A confiança fora quebrada, e era algo que não se reparava com palavras. Marcelo, por sua vez, permaneceu ao lado de Carol, ajudando a lidar com a dor e as emoções confusas que surgiam a cada dia. Ele entendia o quanto aquela amizade significava para ela e não pressionou Carol a superar o que havia acontecido rapidamente. Um mês depois do casamento, Carol decidiu que precisava de um novo começo. Algo que não fosse manchado pelas mentiras e manipulações de Lúcia. Com Marcelo, ela começou a planejar uma viagem para longe, para um lugar onde pudessem se reconectar e redescobrir o que os unia. O futuro ainda era incerto, e as feridas que Lúcia deixara em Carol demorariam a cicatrizar. Mas aos poucos, Carol começava a aceitar que algumas amizades são tóxicas,
mesmo quando mascaradas de boas intenções. E por mais doloroso que fosse, às vezes, era necessário se afastar para encontrar paz. A viagem que Carol e Marcelo estavam planejando seria o primeiro passo para deixar o passado para trás. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava para eles, mas uma coisa era certa. A verdade, por mais dolorosa que fosse, a havia libertado de uma ilusão que ela nem sabia que estava vivendo. Após semanas de silêncio e introspecção, Carol começava a acreditar que o pior havia passado. O casamento, embora abalado, estava sobrevivendo, e o relacionamento com Marcelo, aos poucos, parecia se fortalecer. A ideia de Lúcia ter mentido e manipulado Carol deixava um gosto amargo, mas agora que ela estava fora de sua vida, Carol sentia que estava finalmente voltando a respirar. No entanto, algo ainda não parecia completamente certo. Mesmo com Marcelo ao seu lado, Carol não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais. Algo que não estava claro desde o início. Foi então que uma pequena coincidência acendeu uma fagulha de desconfiança. E numa manhã tranquila, enquanto Carol e Marcelo arrumavam a casa para a viagem planejada, Marcelo deixou o celular em cima da mesa da sala. Ele havia saído para pegar algo no carro, e uma mensagem de um número não salvo surgiu na tela, acompanhada de um som discreto. O coração de Carol disparou. Ela não queria ser aquela pessoa que mexe nas coisas dos outros. Já havia prometido a si mesma que deixaria as paranoias de lado e confiaria em Marcelo. Mas quando pegou o celular para mover de lugar, seus olhos pousaram automaticamente na mensagem aberta. Precisamos resolver isso logo. Você não pode manter esse segredo por muito mais tempo. A respiração de Carol ficou presa. Seu instinto lhe dizia para deixar o celular onde estava, mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. Quem estava enviando essa mensagem para Marcelo? E que segredo ele ainda estava guardando? Carol, com as mãos trêmulas, desbloqueou o telefone. Era o mesmo número que ela havia visto nas mensagens trocadas com Joreli. O mistério aparentemente resolvido com a traição de Lúcia voltava a se complicar. Ela clicou no nome Joreli e abriu o histórico de mensagens, tentando manter a mente fria. O diálogo recente a chocou. Joreli, você precisa contar logo. Carol vai descobrir de qualquer maneira. Marcelo, ainda não é a hora. Preciso de mais tempo. Não há mais tempo, Marcelo. Ela merece saber a verdade sobre nós. Carol sentiu o coração afundar. Sobre nós. Aquelas palavras soaram como um trovão em sua mente. Seu estômago revirava, e ela teve que se sentar para processar o que acabara de ler. Marcelo estava escondendo algo muito mais profundo do que ela havia imaginado. Algo que envolvia outra pessoa, Joreli. Quando Marcelo voltou para a sala, Carol estava com o celular dele nas mãos, e o rosto dele imediatamente perdeu a cor. Carol, eu posso explicar, disse ele, com a voz tremendo. Mas a expressão de Carol deixava claro que já não havia espaço para explicações fáceis. O que está acontecendo, Marcelo? Quem é Joreli? E o que você está escondendo de mim? Sua voz estava firme, mas por dentro ela sentia o chão desmoronar. Marcelo fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Ele sentou-se ao lado dela no sofá, parecendo cansado e derrotado. Eu sabia que esse momento chegaria. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te perder. Carol sentiu o coração acelerar ainda mais. Perder por quê, Marcelo? O que você fez? Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, antes de começar a falar, a voz trêmula e cheia de arrependimento. Joreli é Isabela, minha ex-namorada. Carol piscou, tentando absorver a informação. Ex-namorada? Mas o que ela ainda está fazendo na sua vida? Marcelo desviou o olhar, carolmente envergonhado. Eu nunca te contei sobre ela porque eu achei que o passado estava enterrado. Mas antes de a gente começar a namorar, eu e Isabela tivemos um relacionamento conturbado. Terminamos de uma maneira abrupta, sem resolver tudo. Ela sumiu por um tempo e eu segui com minha vida, até te conhecer. Carol sentiu a raiva começar a crescer. Por que isso importa agora, Marcelo? O que ela tem a ver com o presente? Marcelo respirou fundo novamente, lutando contra as palavras. Isabela voltou há alguns meses. Ela apareceu na minha vida de repente, dizendo que precisava falar comigo. Ela me contou que durante o tempo que estivemos separados, ela ficou grávida. Carol sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Grávida? Marcelo assentiu, sem conseguir olhar para ela. Sim, ela nunca me contou. E para ser honesto, eu também não sabia o que fazer. Ela voltou dizendo que nosso filho, um garoto, nasceu, mas
Ele morreu alguns meses depois de nascer. Carol levou a mão à boca, sem conseguir acreditar no que ouvia. Por que você nunca me contou isso? Por que manteve isso em segredo? Marcelo finalmente olhou para Carol, com os olhos cheios de lágrimas. Eu tinha medo. Medo de como você reagiria. Eu sabia que era um erro, mas eu não sabia como te contar que tive um filho com outra pessoa. E agora Isabela está insistindo para que eu te conte tudo, para limpar nossa consciência. Ela quer que eu te conte sobre o nosso passado, sobre o que aconteceu entre nós. Carol se sentiu atordoada. Tudo o que acreditava sobre Marcelo estava desmoronando diante de seus olhos. Ele havia mantido em segredo algo tão grande e tão importante, e tudo isso por medo? Você me fez duvidar de mim mesma, de nós, e agora descubro que você estava escondendo isso o tempo todo. Eu nunca quis te machucar, Carol, disse Marcelo, sua voz cheia de arrependimento. Eu amei você desde o momento em que te conheci, e achei que o passado não importava. Mas, não importa o quanto eu tentasse, não podia continuar escondendo isso de você. Carol se levantou, sentindo uma mistura de raiva, dor e traição. Você deveria ter me contado desde o começo. Eu teria entendido, mas agora não sei mais o que pensar. Não sei mais quem você é, Marcelo. Marcelo ficou de pé, tentando segurar a mão dela, mas Carol se afastou. Eu te amo, Carol. Sempre amei, por favor, não deixe isso nos destruir. Mas Carol não podia ouvir mais nada. As palavras de Marcelo soavam vazias, ecoando em um vazio emocional que ele próprio criara. Ela precisava de tempo. Tempo para processar, para entender o que aquilo significava para o futuro deles. Ela se virou e saiu pela porta, sem olhar para trás, sentindo o peso da descoberta sobre seus ombros. Marcelo tinha seus motivos, mas ele havia quebrado a confiança dela de uma maneira que poderia ser irreparável. E de forma dolorosa e amarga, Carol finalmente entendeu que Lúcia não estava tão errada assim. Os dias que se seguiram à revelação de Marcelo foram um verdadeiro turbilhão para Carol. Seu coração estava dividido entre o amor que ainda sentia por ele e a dor da confiança quebrada. Não era fácil aceitar que o homem com quem havia decidido compartilhar sua vida havia escondido um segredo tão importante, a existência de um filho perdido e o reaparecimento da ex-namorada. Carol passou semanas mergulhada em conflitos internos, buscando respostas dentro de si. Cada conversa que tinha com Marcelo era cheia de incertezas, mas aos poucos, ela começou a perceber algo que nunca havia deixado de existir: o amor. Por mais que Marcelo tivesse errado, o sentimento entre eles continuava vivo, e em meio à dor, havia uma parte de Carol que não queria desistir. Mas o perdão não veio de imediato. Marcelo, por sua vez, se manteve presente. Nunca tentou apressá-la, respeitou o tempo que ela precisava e fez questão de mostrar que estava arrependido. Ele havia cometido um erro grave, mas não queria perder Carol por causa disso. Cada gesto dele era uma tentativa de reconstruir o que fora quebrado, e Carol começou a ver o esforço genuíno. Foi numa manhã de primavera, cerca de 2 meses após a grande revelação, que Carol, depois de longas conversas e noites sem dormir, finalmente tomou uma decisão. Ela não queria deixar o erro de Marcelo definir tudo o que eles haviam construído. Queria tentar, queria perdoá-lo. Eu te perdoo, disse Carol numa voz suave, mas cheia de emoção. Mas isso não significa que as coisas voltarão a ser como antes de imediato. Vai levar tempo. Marcelo a olhou com lágrimas nos olhos. Eu não espero que tudo se resolva agora, Carol. Só quero a chance de te provar que mereço o seu perdão. Carol sorriu levemente. Nós dois vamos precisar trabalhar nisso, mas eu quero que funcione. O primeiro passo para o perdão estava dado, mas Carol sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Mesmo perdoando Marcelo, ela precisaria lidar com seus próprios sentimentos de insegurança e reconstruir a confiança entre eles. Mas enquanto Carol se concentrava em restaurar seu relacionamento, algo mais a incomodava. Lúcia. Desde a última conversa tensa entre elas, Carol havia se distanciado completamente. Ela sabia que Lúcia também havia agido movida por um sentimento de proteção, mas a forma como tudo havia sido conduzido a deixava com sentimentos mistos. Ainda assim, a ausência de Lúcia em sua vida era um vazio que Carol não conseguia mais ignorar. Foi durante uma tarde tranquila que Carol, após muita reflexão, decidiu enviar uma mensagem para Lúcia. Precisava resolver as pendências entre elas e descobrir se ainda havia espaço para a amizade depois de tudo o que aconteceu. Carol, oi Lúcia. Precisamos conversar. Não sei se estou pronta para retomar tudo como antes,
mas acho que precisamos acertar as coisas. Está disponível para um café? A resposta veio rápido, com um tom amistoso e compreensivo que Carol conhecia bem. Lúcia: claro, Carol. Eu estava esperando esse momento. Me diz onde e quando. Alguns dias depois, elas se encontraram no mesmo café onde Carol confrontara Lúcia meses antes. Mas desta vez, o clima era mais leve, embora ainda houvesse uma tensão subjacente. Carol chegou primeiro e, enquanto esperava, sentiu a velha mistura de ansiedade e saudade. Lúcia entrou alguns minutos depois com um sorriso tímido, mas genuíno. Oi, disse ela, se aproximando da mesa. Oi, respondeu Carol, retribuindo o sorriso. Havia uma leveza no ar, como se ambas soubessem que precisavam dessa conversa para seguir em frente. Eu sinto tanto por tudo, Carol, começou Lúcia sentando-se. Sei que agi de forma errada, mas nunca quis te machucar. Eu queria te proteger. Carol assentiu, sentindo a sinceridade nas palavras de Lúcia. Eu sei disso agora. Na época foi muito difícil processar, e o que você fez me magoou profundamente. Mas olhando para trás, consigo entender que suas intenções não eram ruins. Eu te perdoo, Lúcia. Lúcia sorriu, visivelmente aliviada. Eu nunca quis que nossa amizade terminasse assim. Você é importante para mim, Carol. Você também é importante para mim, Carol admitiu. E depois de tudo o que aconteceu, acho que ambas aprendemos algo. Ainda há espaço para nossa amizade, mas acho que precisamos de tempo para reconstruir isso, assim como fazendo com Marcelo. Lúcia assentiu. Eu entendo. A confiança precisa ser restaurada, e eu estou disposta a trabalhar nisso, se você estiver. Os dias que seguiram ao reencontro foram de reaproximação. Carol e Lúcia voltaram a se falar, ainda com algumas barreiras, mas com uma compreensão mútua de que, mesmo após a tempestade, havia algo valioso entre elas que não deveria ser perdido. Carol se sentia grata por ter sua amiga de volta, mesmo que as coisas ainda não estivessem completamente como antes. No entanto, algo diferente surgiu entre elas. Uma mudança sutil que Carol não conseguia ignorar. Havia uma tensão latente, não de hostilidade, mas algo mais profundo, algo que Carol ainda não sabia como lidar. Ela sentia uma curiosidade sobre os sentimentos de Lúcia, mas a confusão entre o que havia acontecido e o que poderia ter sido a impedia de explorar isso. Alguns meses se passaram e o contato entre as duas se estabilizou. Marcelo e Carol, por outro lado, estavam trabalhando juntos para reconstruir o casamento. O relacionamento estava longe de ser perfeito, mas a decisão de Carol de perdoá-lo havia criado uma nova base sobre a qual podiam trabalhar. Certa tarde, Carol decidiu convidar Lúcia para um café, apenas para conversar e passar um tempo juntas como nos velhos tempos. Quando Lúcia chegou, parecia animada, e Carol notou um brilho diferente em seus olhos. Você está com uma energia diferente hoje, comentou Carol, enquanto tomava um gole de seu café. Lúcia riu. Eu queria te contar algo. Na verdade, faz algumas semanas que está acontecendo e eu queria compartilhar com você. Carol ficou curiosa. O que é? Parece coisa boa. Eu estou, bem, conhecendo alguém, disse Lúcia, um sorriso tímido se formando em seu rosto. Carol arqueou as sobrancelhas, surpresa. É mesmo? Quem é essa pessoa? Lúcia hesitou por um momento, mas o sorriso nunca desapareceu. É a Isabela. Carol congelou. Isabela, a ex de Marcelo? Lúcia assentiu, agora um pouco mais cautelosa. Sim, nós nos encontramos por acaso em um evento algumas semanas atrás. Começamos a conversar e, bem, acabamos nos conectando de uma forma inesperada. O coração de Carol afundou e ela não conseguiu esconder a surpresa, nem a leve pontada de decepção que tomou conta de si. Ela forçou um sorriso. Eu não esperava isso. Lúcia, percebendo o desconforto de Carol, mordeu o lábio. Sei que é estranho, não foi algo planejado, apenas aconteceu. Mas espero que você entenda, Carol. Carol assentiu lentamente, tentando processar a reviravolta inesperada. Eu entendo, só não sei o que pensar ainda. O sorriso de Lúcia desapareceu levemente, mas ela permaneceu firme. Eu só queria ser honesta com você. Carol olhou para o café em suas mãos, tentando processar o turbilhão de emoções que a consumia. O choque de saber que Lúcia, sua amiga mais íntima, agora estava envolvida com Isabela, a ex de Marcelo, a pegou de surpresa. Uma pontada de ciúmes e confusão a invadiu. Sentimentos que ela não estava preparada para enfrentar. Lúcia começou a falar sobre o que a atraíra em Isabela. Ela é tão forte e confiante, Carol. Tem uma maneira de ver o mundo que me fascina. Sinto que ela realmente entende tudo o que passei e traz uma leveza que eu não esperava.
Enquanto Lúcia falava, Carol não conseguia deixar de se questionar sobre as semelhanças entre ela e Isabela. Ambas eram determinadas e independentes. Isso a levou a pensar: seria essa a razão pela qual Marcelo se apaixonou por Isabela antes de escolher Carol? Ela se viu mergulhada em dúvidas. O que realmente a unia a Lúcia? Era amizade ou algo mais profundo que ela nunca havia reconhecido? E o que isso significava para sua amizade agora? Forçando um sorriso, Carol respondeu: "Fico feliz por você, Lúcia. Espero que vocês se deem bem." Mas por dentro, as emoções se misturavam. Ela se sentia triste, não apenas pela amizade complicada que haviam compartilhado, mas também pela possibilidade de que as escolhas de Marcelo e as novas relações de Lúcia poderiam mudá-las para sempre. À medida que a conversa avançava, Carol percebeu que, embora estivesse tentando aceitar o que estava acontecendo, as feridas ainda estavam abertas. Sua mente estava repleta de questões sem resposta, e a incerteza sobre o futuro pesava sobre seus ombros. Enquanto Lúcia compartilhava seus sentimentos sobre Isabela, Carol ficou em silêncio, olhando para o horizonte e se perguntando se ainda havia espaço para a amizade entre elas, e o que o futuro reservava para cada uma delas.